aí, estadual! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Victor Inácio. E eu me chamo Stephanie Clarice e está começando mais um episódio do podcast do Estadual. Estamos recebendo aqui hoje a irmã Marlena. E desde já, irmã Marlena, a gente agradecemos muito por a senhora ter aceitado nosso convite. É uma honra estar recebendo a senhora hoje para entrevistar. E seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Sim. Obrigada. Para mim também é uma grande alegria. Alegria imensa. Assim, a senhora sabe que a escola reformou recentemente, não é uma novidade para ninguém, mas como é, assim, a senhora entrar hoje aqui no colégio e sentir que já estudou aqui? Como foi a experiência de ter estudado aqui? Para mim realmente foi uma grande alegria. Eu sempre passava por aqui, eu sempre tinha vontade de entrar, mas não tinha oportunidade. Então, quando passou uma colega de escola, que por sinal ela estuda, ela é professora aqui, então aí ela me convidou. Ela falou assim, não acredito, você vai me levar até lá o colégio? Ela falou assim, vamos, eu vou te levar lá. Então aí para mim foi realmente uma grande alegria, muito, muito grande. Porque aí eu fui recordando a sala que eu estudava, a merenda que o colégio fornecia, o recreio. E aí eu realmente passei na escola toda, subi aqui em cima também tem uma sala, eu estudei aqui também em cima. Então eu me sinto orgulhosa de ter sido uma estudante aqui do colégio estadual. Para mim, o colégio estadual e o polivalente, para mim, são os dois colégios que realmente marcaram. E o estadual, principalmente que eu estudei, tem mais tempo aqui. Então, foi enquanto a senhora caminhava na escola, a senhora foi recordando as lembranças boas que esse colégio forneceu para a senhora. Falando em lembranças, a senhora tem alguma história muito marcante, né? Uma memória que a senhora tem desse tempo, que a senhora estudava? As minhas risadas. As minhas professoras. Tinha uns que não gostavam, tem outros que... Mas Deus, como é sempre maravilhoso, é sempre, desde quando eu comecei a sorrir assim bastante, ele sempre tinha um professor que me deixava bastante à vontade. Desde quando eu comecei assim a sorrir, que é bem alto, né? Mas é a marca da senhora, realmente ficou a minha marca. Todo mundo me conhece pelo seu sorriso. Disse que até alguns professores, antes de entrar na sala, já escutavam a risada da senhora. Dona Verinha era professora de matemática, de português. Matemática era Dona Helena. Quando ela escutava uma risada bem forte, ela dizia, que andaria Marlene. É muito bom. E olha que Dona Verinha era uma professora muito assim, sabe, muito séria, né? E eu até um pouco meio que ela tem muito dizer assim, aqui escreveu, não leu, não é o palco meu, fica analfabeta mesmo. Eu nunca esqueci disso. Então, mas ela era aqui, sempre teve bons professores. Tanto é que sempre teve bons professores aqui, que aqui já saiu uma colega que estudou comigo. Ela foi uma grande professora lá no Polivalente, em várias escolas. Então aqui saiu grandes profissões, poderíamos dizer assim. Exato. Grandes profissões. A senhora é a segunda entrevistada no nosso podcast, Sim, né? gente. E a primeira foi a professora da Dona senhora. Dona Helena. Ela é uma professora incrível. E até hoje eu tenho contato com ela. Toda vez quando eu venho fazer visita aqui na cidade, minha família, eu sempre vou lá fazer também uma visita. A senhora nasceu aqui mesmo? Eu nasci mesmo em Porto da Folha, mas fui praticamente criada em Propiá. Nossa, Porto da Folha, que legal. Pertinho, né? Pertinho. Isso mesmo. Em relação a essa pergunta, já vamos pegar o embalo. A senhora tem algum professor que marcou durante o decorrer a senhora cursando, né, a educação? E a senhora poderia contar um pouco sobre ele? Olha, foi sempre Dona Helena e essa família, e mais ainda Dona Helena. E ela era muito rígida, muito capaz,
né? Eu enchia o quarto com aquelas frações lá. E até uma vez, né, vou contar um caso aqui que eu acho que eu sou sorrindo muito, né, como sempre. Aí uma vez eu acho que ela estava cansada das minhas gargalhadas, quer dizer que não é um sorriso, ali é gargalhada. Aí ela falou assim, Marlene, ela me chamava de Marlene, né? Eu prometo 10 no final do mês, mas pare de sorrir. Ri, 10 em português ou 10 em matemática, né? Eu passei o mês todo sofrendo, né? Sem sorrir para poder conseguir. Ainda tive a cara de pau que chega no final do mês e falei assim, dona Helena, meus 10. Ela me deu os 10. Não. Ela tá vendo esse sofrimento todinho. Aí ela falou assim, você deixa de gracinha, dona Helena, você deixa de gracinha que eu vi você sorrindo com a cabeça baixa. Aí eu falei assim, a senhora então não vai me dar os 10? Eu soltei uma gargalhada bem gostosa, aí explodiu. Todo mundo da sala riu junto com a senhora, Todo tenho mundo da certeza. sala riu. Mas é tão bom a pessoa sorrir, ter esses momentos assim, às vezes alegra até o próximo que tá do seu lado, tá triste, vai lá, escuta a gargalhada, a piada e começa a sorrir. Várias pessoas já falam que fica sorrindo, eu tô sorrindo só porque tô vendo você sorrindo. E assim, acho que eles falam que a minha risada, minha gargalhada, é meio assim divertida, né? Você transmite alegria ao próximo, né? Transmite. Tem gente que fala. Já teve pessoas até que queria gravar, você acredita? Oxe, sim. Para poder colocar no espectador. Digo, não, isso não, pelo Não. amor de Deus. Foi. Mas eu não permiti. Mas eu acho que o sorriso faz parte da vida, né? Se a gente não sorrir, claro que tudo tem que ter controle, né? Sim. Mas eu tenho meu sorriso como se fosse um presente de Deus. Eu fui com um sorriso que eu vamos dizer assim, transformei a minha vida. Assim, no relacionamento. As Então, pessoas. As pessoas que eu tinha muita dificuldade de me relacionar. Eu era muito tímida, eu jamais eu chegaria perto de você e falasse alguma coisa. E aí depois com esse sorriso que veio, e aí as pessoas se aproximavam de mim, que ninguém se aproximava de mim, porque eu ficava assim totalmente quieta, séria. Então, aí, Tímida, muito retraída. Então aí depois que eu comecei a sorrir, isso que eu sempre digo, foi um presente de Deus. Muito, muito grande. Assim, a senhora tem alguma lição ou algum conselho que recebeu mais jovem, perdão, e que a senhora nunca esqueceu? Conselho? Não me lembro. Eu me lembro assim de o conselho que eu recebi, que foi o mais importante, foi de uma amiga minha, que chama-se Marley, foi quando eu senti o chamado da vocação religiosa, e ela me deu o conselho que aquilo ali seria o chamado para a vida religiosa. Então foi ela, Deus usou ela para que ela pudesse abrir os olhos, que seria a vocação religiosa. Isso eu nunca esqueci. Pode ter Isso certeza foi que a marcante. história da senhora pode ser inspirada para as outras pessoas. Um sim, né? Às vezes, através do sim da senhora, outras pessoas também se espelharam na senhora e deram outro sim. Quantas será que não deram um sim através da senhora e a senhora não sabe? É sobre inspirar, né? Uhum. Muito bom essa logística. E por isso que eu gosto, assim, a irmã que usa hábito, eu gosto por isso, porque é um sinal. Sim. Que as pessoas veem ali aquele sinal. Quando eu queria ser religiosa, que tivesse um sinal de vida religiosa. Aqui, às vezes, eu não uso aqui, porque é devido ao calor, eu uso mais para a camisa, eu fico mais aonde eu trabalho, esse lá no convento,
eu não tiro, eu só tiro mesmo, só mesmo para dormir. Então, eu estou em missão, então lá eu não legal. Aqui porque eu estou descansando, o calor, né? Daqui é Então, muito o quente. calor é muito quente, e às vezes toda vez que a gente não vem para cá, eu passo até mal, né? Então, acho Porque além de calor, fica muito abafado. então aí, mas eu acho que o sinal, eu acho muito, muito importante. Muito importante, só que às vezes tem umas dificuldades, tipo aqui, né? Como a senhora está dizendo que a cidade é muito quente. Por ser beira de rio também, a temperatura vai elevando. Exatamente. E chega a ser quente. Eu, esses dias mesmo, está sendo muito quente aqui, não vou mentir. Agora a senhora poderia contar pra gente algo que a senhora sente falta da sua época de estudante? Eu sinto falta da época de estudante. Os colegas e a convivência. Convivência. A convivência. O professor fala alguma coisa, aí todo mundo, às vezes todo mundo sorria. E não é só estudar, né? Mas também tem Os momentos, né? os momentos, né? Aí eu sinto falta assim. A gente mesmo, eu e o Vitor, a gente estudando na mesma turma, a gente tentava, porque agora está proibido o uso de celular, né? Mas a gente registrou muitas fotos, muitos momentos. Até assim, quando tem um evento no colégio, né? A gente tenta registrar ao máximo. De memórias para poder levar pro futuro. Exatamente. Às vezes até esse ano, né? Porque aconteceu muitas coisas por ser um ano centenário, né? Muitos momentos, muitos eventos aqui no colégio. Às vezes a gente fica relembrando esses momentos. E é tão gratificante ter essas memórias, seja gravadas na nossa mente ou a gente podendo ver, que é no nosso celular, né? Mas imagine antigamente que não tinha essa tecnologia toda e vocês lembram com muito amor e muito carinho. Isso é muito bonito, eu acho muito interessante essa fala de guardar e recordar. E uma coisa que eu achava bonito aqui no colégio, e antes de começar as aulas, a gente cantava aqui em frente, era em frente aqui, o hino nacional. Tinha toda a postura, A né? postura, né? O respeito, né, pelo hino. Então eu achava isso muito lindo. Eu acho que hoje em dia quase Hoje em dia não é fácil, mas comum. mas eu achava muito, muito bonito. Muito bonito. Hoje em dia, assim, a evolução não é tão como antigamente, essa coisa. E porque é importante um aluno hoje em dia saber do hino nacional, pelo menos para quando chegar no 7 de setembro. Poder cantar, né? Cantar, exatamente, cantar, apreciar, estudar um hino, porque através do hino tem uma história, que é a história do Brasil. Exatamente. Eu lembro que minha avó falava que todos os dias, também na escola dela, tocava o hino nacional. Todo dia mesmo. A senhora estava falando há pouco, antes de começar o episódio do podcast, que a senhora se formou, tem algumas profissões. A senhora pode nos contar um pouco dessas profissões? Então, eu fiz o curso de catequese lá no Rio de Janeiro, de Luz e Vida. De profissão eu fiz auxiliar de enfermagem. Aí eu fiz depois a faculdade de teologia. Eu trabalho com os sacerdotes, né? A gente cuida deles. E depois eu fiz uma pós-graduação de gestão hospitalar. Perfeito. Além da vocação, isso significa que você pode ter outro curso para ajudar também na sua vocação. Exatamente. A senhora cuida de pessoas idosas? Pessoas idosas. Na verdade, eu pensei que eu tinha vocação para trabalhar com criança. Mas depois de desenvolver, eu descobri que eu tinha vocação para cuidar de idosos. E a maior parte da minha vida religiosa eu sempre fui de idosos, principalmente de sacerdotes.
mais de 20 anos acho que 21 anos que eu encontro de uma casa e nota sacerdotes. Já Eu gosto. não gosto. Eu gosto. Me sinto útil ali. Isso é muito bom, porque a senhora está seguindo o coração da senhora, está seguindo sua vocação e ainda mais sabendo que a vocação da senhora tem um rumo, tem um destino, tem um lar, tem algo para cuidar e zelar, que no caso as pessoas idosas a senhora cuida. E a senhora nos mostra que a senhora está ali com um propósito, uma missão, e a senhora se sente bem ao fazer isso. É incrível. Isso é muito bom. Assim, se a senhora já se formou numa profissão, o que a senhora diria para os jovens de hoje em dia, assim, que querem seguir a vida religiosa? Olha, o que eu diria é aquilo que eu senti. Né? Se o jovem sente o chamado da vocação religiosa, deixe tudo levar. Porque quando Deus chama e você dá realmente o seu sim, pode ter dificuldade, porque dificuldade nós vamos encontrar em qualquer lugar. Mas sempre Deus vai estar ali para poder te dar força e coragem. Eu digo para vocês, desde quando eu entrei no convento, daquele instante já fui encontrando as dificuldades. Que para entrar no convento, eu entrei aqui, era lá no seminário. O menino teve que pular o muro para poder entrar no convento. Aí o menino deixou as minhas coisas lá na porta do caseiro. Aí um vizinho pulou o muro e colocou as coisas lá. Aí eu peguei e falei assim, meu irmão foi me levar para o convento, perguntou se eu podia me levar para o convento. Eu falei que podia. Aí eu peguei e falei para ele que se ele podia ir, que eu já estava no convento. Chego, aí fui para a casa do meu irmão até dar o tempo as irmãs chegarem para poder me acolher, né? Aí, umas 2 horas da tarde, chego lá, as portas abertas, mas as irmãs, eu não encontrava as irmãs. Mas depois encontrei as minhas bolsas, já no banco. E morrendo de vontade de tomar banho, porque 2 horas da tarde aqui o calor, né? Aí eu peguei e disse, meu Deus do céu, cadê essas freiras? Aí, como eu já conhecia a casa, eu sabia onde tinha banheiro. Digo, eu vou procurar aqui alguma coisa para poder tomar um banho. O zip quebra. Não, a só abre até metade. Lá vai eu colocando a mão, procurando alguma coisa para tomar banho. Consegui tomar banho. Procuro o pente, não acho o pente. Estou penteando os cabelos lá na ponta com os dedos. Aí depois foi que apareceu uma irmã. Ela disse, pronto, aí foi tudo. Nossa, você já chegou de lá há muito tempo que eu já estou no convento. Já tomei até banho. Já tomei até banho no convento. Então, assim, dificuldades a gente encontra, mas a gente nunca pode desistir de um projeto que Deus preparou para nós. Exatamente, porque a gente muitas das vezes apresenta, né, a gente encontra dificuldades em nossa frente e a gente pensa que tem que desistir, mas a gente ergue a cabeça e lembrar que ali é só apenas uma dificuldade, que é necessário passar por aquela dificuldade. E toda a dificuldade que você passa, nós passamos, a gente fica mais forte para poder enfrentar outras dificuldades que virão pela frente. Verdade. Isso é muito motivação, assim, muito motivação. É muito motivador Isso. para nós escutar esses conselhos, porque a gente vem enfrentando várias dificuldades. Algumas a gente às vezes pensa assim, meu Deus do céu, será que vale a pena? Realmente. Dá aquele desânimo, a gente às vezes perde a esperança. E não importa qual seja a religião, mas às vezes a
Mas a senhora está aí mostrando que a gente não deve perder nenhuma desses tópicos que eu acabei de citar, que a gente deve manter firme. Firme. E sempre pensar, eu sempre falo assim, se você está triste, passando por alguma dificuldade, pense sempre em coisas boas, que a nossa vida não é só coisa ruim e também não é só coisa boa. Sim. Então, quando está com o coração meio triste, passando por algum problema, foca nas coisas boas. Para poder a gente, coisas negativas atrás coisas negativas, coisas positivas atrás coisas positivas. Então, nunca pode desistir. Às vezes a gente pode até sentir lá no fundo do poço, mas Deus te resgata. Não tenha dúvida. Agora a gente precisa sempre pedir forças a Deus, porque por nós mesmos nós não temos força. Mas Deus concede. Se a gente pede, a gente luta e a gente também tem que fazer também, assim, trabalhar junto com Deus, né? Sim. Trabalhar sempre junto com Ele. Colocando ele na frente, né? Tudo dá certo. E tudo dá certo. Consegue ser. A senhora acredita que a escola ainda é capaz de transformar vidas por meio de valores cristãos? Eu acredito. Eu acho que todo mundo pode. Eu acredito. Porque assim, ó, se você nem mencionando religião, se você pratica coisas boas, então automaticamente você está influenciando o outro a também praticar coisas boas. Coisas boas. Tudo vem da prática do dia a dia. Isso. Vitor está aqui nas suas mãos um histórico da senhora. Aí preparamos para a senhora, né? Olha só. Sabemos que é importante essa lembrança, esse memorial que traz para a senhora. Nossa, e o Laedson, que eu conheço ele de Pequenininha. pequenininho, e ele me mandou. Olha, eu fiquei tão feliz, que até eu fiz uma moldura. Ai, que linda. Fiz uma moldura que eu achei o máximo. Até eu pensei, digo, nossa, eu lembro dessa blusa. Eu lembro dessa blusa, eu lembro dessa blusa. Que coisa, né? É. E uma foto bem pequenininha, eu fiz. Essa daqui, eu achei o máximo, sabe? Porque eu nunca me vi criança, eu nunca tive uma foto de criança. Ui, que fofinha, amiga. Uma lembrança muito Nossa, ainda que é. muito. E ele ainda deu uma melhorada, né, na foto. Na foto. Eu achei o máximo. Eu fui correndo mostrar para minha irmã, onde eu fico hospedada, né? Digo, Ana, olha só, essa foto pequenininha, que nós nunca tivemos uma foto assim de criança, né? E nós sempre fomos de famílias pobres, né? Sim. Então a gente não tinha esse recurso. condição. Isso, não tinha esse recurso. Olha só. Muito legal. O histórico todinho que a senhora teve ao decorrer dos anos aqui no colégio. Você já pensou? Só de pensar que aqui o colégio a gente guarda toda a documentação do colégio, seja do primitivo, do começo até hoje, nós guardamos a documentação, o histórico do aluno. Isso. Todos. Ai meu Deus, olha aqui. Que fofinha. Eu estava na quarta série, tão pequenininha assim. A cara de bebê. E já estava na quarta série. Meu Deus, aqui teria quantos anos, hein? Meu Deus, eu estava aqui tarde. A quarta série. Aqui tem um ano, não tem? Eu creio que
se a senhora olhar aí, tem sim o ano. Tem né? um ano? Temos o ano. Eu creio que lá embaixo, sim. Pra dar uma olhada, tem um ano. Tem um. Não tem. Acho que nas laterais. Tem um Ah, tem um ano aí na lateral. Não, tô chegando. Ah, 1980. Tem? Deixa eu... Ah, não é teve, 1980. Meu Deus do céu, olha só. Gente, na quarta série. Com carinha de bebezinho. Eu achei o máximo. Eu achei o máximo. Para muitos pode significar somente um papel, né? É, Sem não. significado. Mas pra Mas, mim não foi, nossa. mas para alguns era algo importante relembrar do ambiente onde passou muito tempo da vida, né? Porque o colégio é um lugar onde a gente praticamente vive de pequeno até uma certa idade, 18 anos. E nós sabemos também, quando esse ciclo se encerra em nossa vida, a gente sente bastante falta. Sim. Bastante, por conta que ele sempre fez parte da nossa vida. Sim. Mas chega um momento que ele encerra, né? Ele dá aquela pausa que a gente fica meio receioso. Assim, meu Deus do céu, já vai acabar. Pra onde eu vou? Que rumo eu vou seguir? O que eu vou fazer? Muitas O dúvidas. futuro, né? Isso. O que é que eu vou ser? Sim. Fica muitos balãozinhos na nossa mente pra gente tentar encaixar, ver, procurar rotina, cursos, ainda tem que pensar em curso. E ainda continuar estudando. Ainda tem o foco de manter o foco estudando. Assim, conselhos sobre conselhos. O que a senhora daria de conselho para os jovens de hoje que tem dificuldade assim em seguir a sua, como eu posso explicar assim, que tem dificuldade, A sua vocação. a Porque sua, assim, a vocação que seja de trabalho, porque sim, tudo isso é vocação. isso, Isso é para trabalhar, seja para ser professor. Precisa ter vocação para ser professor. Tanto Sim. profissional também como religioso. Sim, todos precisam de chamado, né? Tudo isso é chamado. De nunca desistir, de sempre lutar e pedir a Deus clareza da sua vocação, seja ela qual for, vida sacerdotal, vida religiosa, vida matrimonial, profissional, que Deus, que os jovens estejam atentos aos sinais de Deus, porque Deus fala também através dos sinais. Isso mesmo. É incrível. É muito bom ter uma conversa assim com pessoas que têm experiência quanto profissional e quanto religiosa. A gente tira muita dúvida, assim, muitas dúvidas mesmo. Eu estou muito grata por ter essa conversa aqui com a senhora. É muito bom ter essa amplitude de assuntos. Porque o podcast, muitos podem achar que só é um bate-papo, mas não, a gente puxa uns assuntos muito além de só um tema, ou uma religião, ou uma profissão, ou temas educacionais. A gente expande para frente sobre todos os temas e assuntos. E quando a gente conversamos, né, a gente adquire conhecimento, a gente pegamos a nossa parte, a nossa referência, né? Porque para mim é uma honra estar conversando com a senhora, os conselhos que a senhora está dando sobre vocação, eu vou pegar para mim e vou levar para minha vida, porque já é uma oportunidade de conhecimento. E para mim também. E a gente, todos nós a gente nasce, do nascimento até o nosso fim, nossa vida, é sempre um aprendizado. Isso mesmo. Que quando eu ainda não entendia muito, eu achava que os adultos já sabiam de tudo. E não é. Que não é verdade isso. Então, não é porque a pessoa é idosa já sabe tudo. E a gente, ao nascer, ao crescer e até finalizar a sua vida, Estão em constante aprendizagem. Constante aprendizagem. Então, nós
que já tem mais idade, aprendemos com os jovens e os jovens também, por sua vez, aprendem também. É uma troca. De informações, de Em troca de vivências. informações. Porque, olha só, que belo. A gente, todos nós somos pessoas diferentes, mas um completa o outro. Aquilo que você tem uma habilidade, o outro já não tem. E aquela habilidade que ela tem, já você não tem. Então aí, por isso que há esse crescimento. É a beleza da convivência. Isso é muito bonito, porque inspira, ajuda. A gente saber que pode contar com o outro para tudo, para aqueles momentos. E como a senhora estava dizendo, às vezes um tem habilidade, já completa o outro. É que o mundo possa ter também essa empatia, os jovens de hoje. Porque a senhora sabe que está muito difícil dos jovens de hoje em dia ter empatia. Um com o outro, com a família, com os amigos na rua. A falta de empatia é muito grande. Se a senhora pudesse deixar uma mensagem ao colégio que fez parte da sua história, qual seria essa mensagem? Agradecimento. Eu agradeço realmente de coração de poder fazer parte, vamos dizer assim, até dessa família, dessa escola. Porque foram momentos agradáveis. Não tenho nenhum, assim, ai, não gostei disso. Não guardo isso, eu só guardo boas recordações. Então eu só tenho mesmo que agradecer. E agradecer, para mim foi uma grande honra, uma grande alegria de saber que Glaedson estava aqui. Eu tomei até um susto que a gente não se conhecia mais, porque eu deixei de pequeno, né? Ele me achou parecido com a família, que ele sabe da história, né? E que a mãe dele, e os irmãos falam, e eu sempre brincava com ele, mas depois que eu entendo com ele, nós se distanciamos. E eu nunca tive a oportunidade de encontrar. Quando a minha colega veio aqui, que ele olhou assim para mim e falou assim, acho que ele falou, é Marlene. É você que é Marlene? Eu falei, sim, sou. Eu falei assim, eu sou Glaedson. Digo, não, eu não acredito que você já está com Glaedson. Todo ano eu sempre vou lá na casa da família dele, dos pais, nunca encontro Glaedson. E hoje, então esse ano foi muito proveitoso, viu? Essa minha vinda aqui para o Nordeste, a visita da família, foi uma grande alegria mesmo de ter a oportunidade de vê-lo e também de voltar. Então eu tenho muita gratidão por essa escola. E pode ter certeza que a senhora faz parte dessa história, deixou o seu legado aqui. O povo acha que só deixa legado só professores e profissionais, mas não. Alunos deixam mais sementes do que os próprios professores. Porque para formar uma escola é um corpo inteiro, entendeu? Se faltar um membro, não significa nada. Sim, é um conjunto. Nós precisamos dos professores e os professores precisam da gente. E com essa junção a gente forma uma escola, um corpo docente, uma gestão boa, qualificada e com muita história, porque pode ter certeza, a senhora faz parte dessa história. E é uma grande alegria. Muito obrigada desde já por a senhora ter participado, porque para a gente estar revivendo, conversando com pessoas que já estudaram aqui, está sendo muito gratificante conhecer as histórias. Eu fico muito agradecida de ter sido convidada de participar dessa conversa, né? É muito gratificante. Muito bom. Mas atualmente, como a senhora enxerga a juventude de hoje em dia, né, em relação à empatia ao próximo? Olha,
eu fico, claro que a gente fica triste com algumas, mas eu sempre tenho essa visão. Se os jovens eles estão fazendo coisas erradas ou indo por caminhos tortuosos, isso eu acredito não é culpa dos jovens, é culpa dos adultos. É culpa dos adultos, porque a criança sempre está espelhando pelos pais. Se os pais, a família, na escola, se eles não dão bom testemunho, a criança vai acreditar que aquilo é normal. Então, assim, que os jovens estão assim. Não é que os jovens estão assim. Se os jovens estão assim, é porque os adultos fizeram os jovens que ficarem assim. Porque ninguém nasce com sabedoria total. E nem nasce com entendimento. Com esse entendimento de rebeldia. Ninguém nasce. O que é certo e errado. Isso O que é certo e errado. Então, a personalidade da criança está sendo formada. Então, como que essa personalidade está sendo formada? Então, isso aí é o futuro do amanhã. Então, a formação. Desde o crescimento, o pai que tem que induzir a criança qual caminho vai seguir. Os genitores. Exatamente. E se espelhando, né, neles. E se espelhando. Eles têm que saber que isso é um debate e que eles fizeram um ser humano e agora eles têm que dar os ensinamentos devidos, os ensinamentos certos, o que é errado, o que faz certo. bem. Conversar muito com os seus filhos. Conversar muito, porque não é que o jovem, eu escuto, né? Essa juventude está perdida. Eu não vejo a juventude está perdida. Não vejo. Nós precisamos ter esperança. Claro, imagina. E aí é que vai desanimar os jovens. Se a pessoa fica, a gente fica escutando uma coisa, daqui a pouco a gente vai acreditar, né? Sim. Então não é que os jovens estão perdendo. Então se você acha que os jovens estão perdendo, então primeiramente, você lute com a sua família. Né? E veja, dialogue, porque precisa muito dialogar, principalmente nessa era de tecnologia que hoje em dia tem o celular, né? Então, principalmente nessa época. Então, dialogue, coloque limites na sua família. Então, e que nós somos pessoas racionais, a gente vai seguir. Claro que sempre tem um que está mais trabalhando com o outro, mas os pais precisam lutar. E desde pequenininho, porque ele pequenininho que vai formando a personalidade. Isso é muito importante, porque hoje em dia também os jovens estão centralizados muito na tecnologia e esquecem dos pais que estão em casa a conversar, que tem história para contar de pequeno. Falta esse diálogo, como a senhora falou, e que também os adultos possam também acreditar em nós, entendeu? Acreditar em nós e ver que a gente tem futuro. Não é por causa que alguns cometem alguns erros que os outros também vão ser assim. Que esses que cometem uns erros, eles possam ajudar ao invés de questionar e apontar o dedo. Porque hoje a sociedade está assim, julgando, apontando o dedo, mas ninguém vem lá, ninguém chega lá e para ajudar, dar esse perdão, dizer, olha, o caminho certo é por aqui, você tem que parar. O diálogo resolve muitas coisas. Nós também percebemos, né, que muitas das vezes eles generalizam, né, todo o corpo do adolescente, né, de todos os adolescentes, sabendo que há alguns adolescentes que têm personalidades diferentes, atitudes diferentes.
E a gente podemos cada dia ajudar, né? Ver que aquela pessoa é diferente da gente, tem um comportamento diferente. Em vez de criticar e apontar, a gente estender a mão para que ele possa, não é isso? Ser Se ajudar. ajudado, olhar. E amado. E sim, Porque os jovens precisam ser olhados com o olhar do amor. Porque quem ama cuida, né? sim. Então, O amor é algo lindo e belo que deve ser apreciado com cuidado e com um cultivar de esperança. Porque quando a gente conversa ou dialoga, a gente tem que conversar com um olhar mais profundo, não um olhar crítico, cheio de razão, mas humanizado, eu diria isso. E desde já, nossa conversa foi muito boa. Eu espero que a senhora retorne mais vezes ao nosso colégio para nos visitar. Somos muito gratos, né? É uma honra, irmã, estar agradecendo a senhora aqui, né? Poder compartilhar como foi a sua convivência, sua história e inspirar as pessoas que vão assistir esse podcast, né? É uma honra imensa, sou muito grato, né? Todos nós somos gratos em estar recebendo aqui a senhora nesse podcast. É uma experiência e tanto. Muito obrigada pelo pedacinho da história que a senhora deixou aqui e que nos contou, deu um espaço de liberdade para contar a sua história para nós e para o público. E toda a nossa escola está muito feliz de receber a senhora aqui. E desde já, muito obrigada. Obrigada também a todos que participaram, que assistiram o nosso podcast. Estamos muito gratos à dona irmã Marlene e a todos vocês que nos assistiram. Então, até o próximo episódio do nosso podcast. Tchau. Tchau.